Na palestra de hoje vamos falar sobre a força de um pacto. E começa dizendo: a palavra do nosso Deus não envelheceu, e o que a Bíblia conta do passado não é para ficar no passado, e sim para se perpetuar na nossa vida nos dias de hoje. Ou seja, Ele, Deus, deixou escrita a sua palavra para cumprir nos dias atuais. Veja os 4 tipos de pacto que irá impactar a vida financeira. Primeiro pacto, que é o pacto de Abraão, pacto abraâmico. O que aprendemos com este pacto é a pergunta. A resposta é obediência. Abraão não foi abençoado por ser bonzinho. Enfim, tem um termo aqui que não se usa aqui, ou bacaninha, e sim porque em tudo ele obedeceu a palavra de Deus. Ponto. Primeiro pacto abrâmico. Nós sabemos que, já falamos a esse respeito, mas não custa tocar nesse assunto. Nós sabemos que, diante de tantos homens e heróis da Bíblia, de todos, nós sabemos que Abraão, ele se tornou o pai da fé. Mas Abraão não abriu o mar vermelho igual fez Moisés. E olha que abrir o mar vermelho é algo espetacular, algo extraordinário. Imagine o mar se abrindo. Sabemos que foi Deus, mediante a fé de Moisés, porque Deus disse para ele: fala para o povo marchar, estende o cajado, e ele fez. Abraão não abriu o mar vermelho. Abraão não fez o fogo descer dos céus, como fez Elias, um desafio. Imagine, ele desafiou 450 profetas de Baal, levou-os ao Monte Carmelo, levantou um altar e propôs um desafio, que o Deus que respondesse com fogo, esse era o verdadeiro Deus. Que coragem, hein? Que coragem, imagine, que coragem, porque imagine você, se aquele fogo não descesse, como ficaria Elias? Mas ele foi ousado, crendo em Deus, e o fogo desceu. Abraão não fez isso. Abraão, ele não entrou na fornalha e o fogo foi extinto, ou o fogo não pôde causar dano, como aconteceu com quem? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Abraão não entrou numa cova cheia de leões, e Deus ali por meio dele fechou a boca dos leões, como aconteceu com Davi, com Daniel. É que eu já estou pensando no próximo personagem. Deus, através de Abraão, não deu tantas vitórias no que diz respeito a exércitos, como aconteceu com Davi, que não apenas derrubou Golias, mas milhares e milhares e milhares de inimigos, aliás, inclusive no Vale do Sal. Então, quando nós pegamos o texto sagrado, nós observamos que existiam homens, heróis na fé, que por meio deles, Deus fez coisas extraordinárias, mas eles não se tornaram o pai da fé. Eles não se tornaram, na história, tão grandes aos olhos humanos como Abraão. E qual foi o milagre que Abraão fez, o sobrenatural que Abraão trouxe? Bem, Abraão apenas obedeceu. Deus disse para ele: sai da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão, crendo, obedeceu. Ou seja, quem obedece é poderoso. Aquele que obedece se torna poderoso aos olhos de Deus. Quando Deus pediu Isaque e disse para ele, provou ele, Abraão obedeceu à voz de Deus. E são aqueles que obedecem à voz de Deus, que está aqui em minhas mãos, que é a palavra, são esses que se tornam poderosos. Se a senhora e o senhor for capaz de obedecer, mesmo quando aos olhos humanos as situações dizem que não, mas se você obedecer como Abraão, você, aos olhos de Deus, será grande. E aos olhos desse mundo, vai glorificá-lo também. Então, a primeira aliança, o primeiro pacto, para que nós possamos fazer a diferença, qual é? Obedecer. É o primeiro pacto. Pois bem,
Vamos ao segundo, pacto de Moisés. Pacto mosaico. O pacto de Moisés foi quando ele saiu do Egito, com milhões de pessoas, rumo à terra prometida. E tem como principal característica a liderança, que foi construída por ele ao longo da trajetória, rumo a esta terra. Seguindo a direção de Deus, ele adquiriu espírito de liderança, que fez que todos os seus liderados o seguisse e obedecesse. Ponto. Então, o segundo pacto, que é o de Moisés, é o pacto da liderança. Veja que Moisés, ele saiu do Egito, fugido, com 40 anos. Só para fazer uma observação. Quando ele viveu 40 anos no deserto. Quando Deus apareceu para Moisés na sarça e falou com ele, ali diante da sarça, Moisés já tinha 40 com mais 40? 80 anos. E é claro, é óbvio que quando Deus falou com ele, aconteceu com ele o que acontece com qualquer pessoa. Moisés, ele não se viu capaz de ir ao Egito falar com o faraó. Ele disse, mas eu sou gago, pesado de boca. E Deus foi trabalhando dentro de Moisés, ali naquele momento em que ele estava na sarça. Deus arrancou, tirou de dentro dele todas aquelas ideias negativas, os medos, e encorajou Moisés para que ele se tornasse quem ele se tornou. Então, não importa quem você é, se você crer na voz de Deus, você pode se tornar, dentro da sua casa, o líder que vai conduzir tua família a Deus, na tua empresa, nos teus negócios. Porque quando ele disse, eu sou pesado de boca, Deus disse, eu vou falar através de você e Arão vai traduzir, não há problema. Ele disse, mas quem sou eu para ir até o faraó? E Deus disse, você vai porque eu estou te enviando. E através de você eu vou dar sinais. Ou seja, Deus foi trabalhando dentro de Moisés. Ele disse, mas faraó não vai me dar ouvidos. E Deus falou, eu vou levar os sinais sobre o Egito, foram 10, né? 10 pragas que vieram sobre o Egito e assim por diante. Na hora Deus transformou o cajado de Moisés em serpente. Deus deu sinais ali que ele era com Moisés e encorajou ele a se tornar quem ele se tornou. A pergunta é, quantos sinais Deus já não deu para mim e para si que ele é grande? Tanto na nossa vida quanto na vida daqueles que estão diante de nós. Você já viu pessoas que estavam caídas se levantar, mendigos dar emprego, doentes condenados serem curados, pessoas que não tinham família, que hoje têm família. Todos nós aqui já vimos diante dos nossos olhos a obra de Deus e já vimos o suficiente para nós crermos e liderarmos a nossa caminhada e a caminhada daqueles que nos rodeiam à terra prometida. Veja que foram 40 anos. Ele fugiu do Egito, 40, ele ficou no deserto, Deus falou com ele, mais 40 ele conduziu o povo à terra prometida. Moisés morreu com 120. Veja que não tem idade, gente. Não importa a tua idade, Deus está te chamando. Creia. Creia que se você não tem as condições, Deus vai te dar. Moisés não tinha aos olhos humanos, ele não se via capaz, Deus capacitou. Tornou ele o líder que tirou o povo do Egito e conduziu eles à terra prometida. Por isso, traga dentro de si essa aliança, esse pacto. Porque pacto é aliança, aliança é pacto. Qual? Espírito de liderança. Se você não é, ou se você não está, creia que Deus te trará e te formará como fez com Moisés, que foi um pastor de ovelha, porque assim ele era quando Deus o chamou, e que Deus tornou ele o líder que tirou o povo do Egito e levou até a terra prometida. Esse é o segundo pacto. Terceiro, pacto de Davi, pacto davídico, não é isso? O pacto de Davi está associado a reinar, e é justamente isto que Deus quer fazer com você, lhe fazer conquistar para que você se assente para negociar entre os grandes,
Deus preparou Davi para reinar. E aí está o segredo deste pacto: aliança com Deus. E mesmo quando Davi errou, Deus o encontrou, mesmo quando Davi errou, Deus encontrou nele sinceridade para reconhecer seu erro e mudar. E esta qualidade fez e faz toda a diferença para se ter e manter um pacto com Deus. Ponto. Aliança com Deus, sinceridade. Ou seja, existe um salmo que o próprio Davi diz: Senhor, eu bem sei que da sinceridade tu te agradas. Nós sabemos que nos dias de hoje é raro essa qualidade, que é uma qualidade divina. A pessoa ser verdadeira, sincera. Mas entenda, eu já falei sobre isso. Ser verdadeiro e sincero é você falar na cara das pessoas o que vem à sua boca. Isso é falta de sabedoria. Porque já falo e repito. Existe coisa certa na hora certa e coisa certa na hora errada. Existe coisas que não vão acrescentar. Então, a Bíblia diz que nós temos que ser temperados na nossa língua, como sal. Pois bem, isso é um outro assunto. Mas essa sinceridade aí fora é muito rara porque as pessoas, em busca de poder, em busca de riqueza, em busca de conquistar alguma coisa, elas estão naquela de sucesso a todo custo. Então, elas pensam que elas agindo de uma maneira desonesta, com meias verdades, elas tirando vantagem em cima dos outros, elas irão conseguir alguma coisa. De repente eu digo para você, até consiga algo material, mas da mesma forma que veio fácil, vai embora fácil, porque aquilo não veio debaixo de um sacrifício, de uma obediência, de um trabalho verdadeiro. Aquilo veio debaixo de uma mentira. A pessoa tirou proveito, ela enganou. Aquilo não é verdadeiro. Veja que Davi, mesmo quando ele pecou, cometeu o erro de fazer o censo, e Deus falou para ele que a praga que estava matando os soldados era devido àquele erro que ele cometeu, e Deus mandou ele levantar um altar na eira de Araúna, para que aquela praga cessasse. Quando Davi chegou no lugar, o dono do local, que era Araúna, ele ofereceu a Davi a eira, ofereceu os bois, a lenha, tudo. E ainda acrescentou dizendo, que Deus seja contigo. E Davi disse para ele o seguinte: não quero, porque eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifício que não me custe. Ou seja, a pessoa que tem um pacto com Deus, como Davi, que tem essa clareza, que a sinceridade, a verdade está acima de tudo, ela sabe que se ela tomar o caminho certo, pode se demorar um pouco, mas ela vai chegar onde ela quer. Davi disse, não quero, porque eu não vou oferecer ao meu Deus sacrifício que não me custe nada. Então a pessoa que tem os pés no chão, ela sabe que para ela vencer vai lhe custar. Vai lhe custar a obediência, vai lhe custar a verdade, e isso custa, porque falar a verdade custa, obedecer custa, você ser transparente custa, você não se vender custa. Por quê? Porque você vê aí o mundo todo caminhando para o lado errado e parece que, sem dúvida alguma, é uma multidão indo para o lado errado e um só indo para o lado certo. E aí você olha e fala, aquela multidão está indo para aquele lado, eu estou indo para cá, quem está certo, eu ou eles? Porque aí fora o certo é errado, e errado é certo. Todo mundo quer tirar vantagem, todo mundo engana. Pessoas que são aproveitadoras, tem aqueles que são oportunistas, tem gente que é dissimulada. O que não falta hoje em dia são pessoas querendo tirar vantagem, pessoas invejosas, outras querendo prejudicar outras para ocupar o lugar delas. O que nós mais vemos hoje em dia são pessoas querendo subir a todo custo. E para isso elas mentem, enganam, são falsas, dissimuladas, elas escondem a verdade, elas prejudicam outras pessoas porque elas querem tirar um proveito para si.
Davi disse: bem sei que da sinceridade te agrada. Saiba que os olhos de Deus estão sobre nós. Ande na verdade, ainda que isso te custe, mas a nossa recompensa vem de quem? Vem de Deus. Ande na verdade, seja verdadeiro, seja você. Tenha uma consciência limpa. Sua vida está em obediência à palavra? Estou. Você tem feito a sua parte? Você não é negligente, preguiçoso, preguiçosa? Não. Então Deus vai te honrar. Não aconteceu? Vai acontecer. Não chegou? Vai chegar. Porque você está construindo sua casa sobre o quê? Sobre a rocha, sendo verdadeiro. Então eu não sei com que você trabalha, o que você vende, no que você trabalha, mas não fique enganando, mentindo, não fique aí tentando tirar proveito em cima dos outros, porque eu até acredito que você consiga alguma coisa, mas isso não vai durar muito tempo, pode ter certeza disso. Vai durar um tempo, 2 tempos, mas não vai durar o tempo todo. E a casa construída na areia, diz o texto, que grande é a sua ruína, sua queda, sua ruína. Pois bem, pacto de Davi, sinceridade. E quarto e último pacto, pacto do Senhor Jesus, e aqui diz, pacto messiânico. O que aprendemos com o pacto do Senhor Jesus é uma pergunta, a entrega total. Tem gente que quer a bênção completa, mas faz tudo pela metade, se entrega pela metade, e aí está o problema. O Senhor Jesus não se entregou pela metade. Quem quer vencer, e principalmente ter a vida eterna, tem que se entregar o quê? Tem que se entregar por completo. E aqui diz, o pacto perfeito são esses 4, obediência, espírito de liderança, sinceridade e entrega total. Vamos falar aqui um pouco sobre a entrega total. Nós sabemos que o Senhor Jesus, é óbvio, é claro, é a referência, ele próprio disse, aprendei de mim, é a referência que nós temos que ter para seguirmos a nossa vida nesse mundo. Por isso que os seus pés têm que estar calçados com o evangelho da paz. Você deve meditar nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, porque ali é a resposta para tudo. Ali está a fé, ali está o perdão, perseverança, oração, paciência, ali está tudo. Se os nossos pés estão calçados com o evangelho, nós vamos passar por terrenos íngredes, vamos passar por terrenos com espinhos, pedras, pedregoso, penso eu, escorregadios, vamos passar por todo tipo de terreno, mas porque os nossos pés estão calçados, nós não vamos cair, nós vamos ficar de pé. Eu não sei qual que é o momento que você está vivendo, qual o terreno que os teus pés estão, mas seja qual for, se você estiver calçado com o evangelho de Cristo, você vai suportar e vencer. Jesus foi sincero em tudo, se entregou por completo. A maior prova disso foi que quando ele, antes de ser crucificado, é costume, está lá escrito em Mateus, era costume, penso eu, Mateus 26, na época que crucificavam os condenados, antes de pregá-los na cruz, era dada uma mistura de vinho e fel. Segundo os especialistas, essa mistura era uma mistura anestésica, uma mistura que deixava o condenado meio que anestesiado. O texto sagrado diz que quando Jesus provou daquele vinho e fel, ele não quis beber, porque o Senhor Jesus, ele sabia que a entrega no Calvário tinha que ser algo verdadeiro, ou seja, se tem que dar, eu vou dar, se tem que doer, vai doer, se eu tenho que me entregar, eu vou me entregar, tem que ser perfeito, tem que ser o melhor, e assim é a mente daqueles que seguem Jesus. Se eu estou aqui dentro, eu tenho que viver a minha fé, se eu leio a palavra, eu tenho que obedecê-la, se eu prometi, eu tenho que cumprir, porque imagine, o que eu ando fazendo aqui dentro? Se eu não obedeço, se eu prometo e não cumpro, se entra no ouvido e sai no outro, se eu estou aqui apenas porque gosto do ambiente, gosto das palavras,
mas eu não vivo o que é pregado, aí eu pergunto para si, qual o proveito que isso tem? Isso se chama religião. Religião é assim, a pessoa, ela se auto-engana, porque ela faz alguns ritos, vai lá no templo, faz alguns rituais, para apenas amenizar a sua consciência, e ela se auto-engana pensando o seguinte, mas eu frequento, eu estou lá, mas isso não é suficiente. Fazer alguns ritos na igreja, frequentar o templo, isso não me torna uma pessoa verdadeira ou de Deus. É preciso entrega total, completa. Se eu estou aqui dentro, então eu tenho que viver aquilo que Deus tem me proposto, que é uma aliança, é um pacto com Ele. Bem, eu penso que esses quatro pactos esclareçam para si o que é necessário. Quando existem essas qualidades de pacto, diz aqui o final, em uma pessoa, ela entra neste grupo seleto que a Bíblia se refere. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso, vamos determinar que aquele que não estava nesse pacto, que a partir de hoje você esteja e que a sua vida seja reflexo desse pacto. Amém?